É imprescindível que você permaneça, que você não saia da sua posição. Mas às vezes você tem motivos para sair. E eu já começo pregando. Humanamente falando, você tem motivos para sair. Dona Vera, doutor Andrade, bom tê-los conosco. Você tem motivos de sobra. A cidade está sitiada. O povo pecou. E já era uma ordem de Deus que a cidade seria invadida. Ela seria destruída. Você tem motivos. Porém, os seus motivos não determinam passar por cima da ordem de Deus. Os seus motivos, eles não te dão direito de sair da posição que Deus te colocou. E isso é imprescindível para o homem e para a mulher de Deus. Nós vamos ficar com um texto em Jeremias, no capítulo 52, no versículo 7. Esse texto ele vai dizer assim: então a cidade foi arrombada. Irmãos, todas as vezes que eu leio esse texto me dá uma tristeza na alma. A cidade foi arrombada, leia comigo, e todos os homens de guerra, o que aconteceu com eles? Eles fugiram e saíram de noite pelo caminho, pela porta que está entre os dois muros perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, e se foram pelo caminho da campina. A cidade estava sitiada. No versículo antes você vai ver que a cidade estava sitiada, ou seja, ela já não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas não significava que os homens de guerra tinham que fugir. Nós temos vivido um tempo onde as pessoas não conseguiram reconhecer o seu posicionamento no reino. Você é diferente. Existem pessoas que foram chamadas para tapar a brecha. Existem pessoas, é tão interessante isso, irmãos, porque existe um chamado interpessoal. Existe algo com você que não existe comigo. Existe algo entre você e Deus que não existe comigo, entre eu e Deus. Porque o que Deus tem comigo é comigo, o que Ele tem com você é com você. Você está entendendo? Diga amém. Isso é tão pessoal que a Bíblia fala que Neemias, no capítulo 2, no versículo 12, ele recebe uma revelação de Deus. E nesse capítulo 2, no versículo 12, esse texto vai dizer assim: então à noite me levantei. É interessante, irmãos, por que algumas coisas acontecem à noite? Por que algumas revelações acontecem durante a noite? Você vai ver que com Salomão, quando Deus pergunta para ele exatamente o que quer que te faças, como Elias vira para Eliseu e diz a mesma coisa no capítulo 2, no segundo livro, que nós não vamos colocar, no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 9, você vai ver que Deus tem algo, pastor João Belo, em especial com cada um, e muitas revelações, ou dessas revelações, foram à noite. Jacó tem um sonho, ou seja,
a Bíblia diz que já era, o dia já havia se posto e a noite estava chegando. Então esse texto vai dizer: então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém, me ajuda, vai, não declarei a ninguém o que o meu pusera no meu coração. O Senhor, Ele manda te dizer que contigo Ele tem um segredo, fazendo prevalecer Amós, no capítulo 3, no versículo 7, estou te dando um monte de informação aí. Ele tem um segredo contigo nessa terra. Esse texto de Amós diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você é o profeta dessa geração, você é o sacerdote dessa geração. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos sacerdotes reais. Você é um sacerdote, contigo você é diferente, contigo a coisa é diferente. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui não é para ganhar um tapinha no ombro e dizer: olha, continua caminhando, está difícil, mas Deus no tempo certo vai te dar vitória. Eu vim aqui para te dizer que ainda que a vitória não chegue, ainda que você não contemple com os teus olhos aquilo que você deseja, ainda assim você é um guerreiro nessa geração. Você não pode sair da sua posição. Com perdas ou com ganhos, no tempo bom ou no tempo da adversidade, você é alguém diferente. Por isso Jesus tem todo um cuidado de trabalhar aquilo que era carisma e aquilo que era caráter. Jesus trabalha isso muito bem, porque no decorrer da minha trajetória, eu encontrei muitos que tinham carisma, pessoas carismáticas, onde alguns sentiam prazer em estar do lado. Carisma, o carisma ele atrai, mas o caráter ele sustenta. E o caráter, você sabe que a personalidade vem da palavra persona, e persona era usada na antiga Grécia como uma máscara teatral. Então o cidadão usava uma máscara, e aquela máscara então mostrava ali o que ele queria dizer, mas o caráter ele está por detrás da máscara, Dona Vera, é muito mais profundo. O Senhor tem algo contigo, é pessoal, é íntimo. Não saia da sua posição. Se a cidade ela foi arrombada, você é um homem de guerra, é uma mulher de guerra. Você precisa permanecer. Não importa o que dizem, não importa aquilo que estão falando, mas você precisa permanecer. Você precisa aprender que um bom soldado é aquele que morre no combate. Pastor, como que é isso? O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora uma coroa me aguarda e me será dada pelo justo juiz, não só a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Sabe, querido, sabe o que Paulo estava prestes a morrer, logo em seguida foi levado ao Marte, mas ainda assim ele diz: combati o bom combate, eu guardei a fé, eu perseverei. Então hoje nós temos vivido tempos em que as pessoas elas têm facilidade em partir, facilidade em abandonar, facilidade em dizer assim: eu não quero mais. Você precisa saber se os seus motivos são seus, e precisa entender que ainda que sejam seus e que você esteja cheio de motivos, eu preciso saber qual é a vontade do Pai.
Eu quero dizer para você que você vai observar que quando estamos muito tristes, nós somos envolvidos pelos nossos sentimentos. Sim ou não, irmãos? Com você é assim também? Quando você está triste, não tem aquele dia que você está triste, você pensa em levantar, aí tu fica naquela, levando, mas você sabe que você tem compromisso, tem que ir para o trabalho, você tem coisas a fazer, mas você está triste, cara. Você está triste, pastor, Deus entende esse dia? Entende. Você está triste, você não sabe o que você vai fazer, mas nesse dia você é envolvido pelos seus sentimentos. Há uma crise existencial nesse dia. Você fica se perguntando: Senhor, por quê? Jesus, por que isso acontece comigo, não acontece com meu irmão? Por que algumas coisas só acontecem na minha vida? Mas sabe, por quê, pastor? Porque você está envolvido com os seus sentimentos. Só que o Senhor Jesus, Ele quer mostrar para você que não é através dos seus sentimentos que os milagres acontecerão. Ele chega diante da figueira e aí procura figos, não encontra os figos e amaldiçoa das costas e vai embora. E aí a Bíblia disse bem que não era tempo de figos. E aí você conhece bem o texto, como que Jesus procurou figos numa figueira, como sendo Deus, 100% homem, 100% Deus, se ele sabia que não era tempo de figos. E aí você conhece o texto, que a figueira produz o figo temporão. É um figo menorzinho, contudo um figo mais saboroso. E Jesus, quando foi naquela figueira, ele estava procurando o figo fora do tempo, o fruto fora do tempo. Então o Senhor não vai te cobrar aquilo que você não tem condições de dar. Ele não vai te cobrar aquilo que você não tem para oferecer. Ele só vai te cobrar aquilo que Ele injetou em você. Ele te chamou um dia como guerreiro, Ele te chamou um dia como valente, e Ele não abre mão disso. Ele não abre mão dessa posição. Você precisa permanecer. Se fôssemos que não vamos no Evangelho de João, no capítulo 15, nós vamos ver o verbo permanecer. O próprio Senhor Jesus dizendo: aquele que permanecer em mim, e Ele vai dizer permanecei, e Ele vai dizer durante 7 vezes: permaneça, permaneça. Ele está dizendo para você que você não pode sair da sua posição. Ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Ele está dizendo para nós: permaneça. Ele está dizendo para nós, você me ajuda? Ele está dizendo para nós: permaneça. Pastor, mas está doendo, me ajuda, vai, está doendo. Permaneça. O inimigo me cercou. Permaneça. Se o inimigo te cercou, permaneça. E esse texto, em Jeremias, no capítulo 52, ele diz: então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram. Querido, pelo amor de Deus, você não pode fugir. Você precisa ir até o fim. Perca os seus motivos. Pastor, eu posso contar nos dedos os motivos que eu possuo para não permanecer na casa de Deus. E hoje eu não quero trazer para você a arca. O Bispo Hinaldo esteve aqui, pregou, já preguei há muitos anos atrás a mesma mensagem. Os 3 tempos da vida do homem e da mulher de Deus: o tempo de entrar, o tempo de permanecer e o tempo de sair. Baseado na arca. O tempo de sair é aquele tempo em que a pomba traz no seu bico uma folha de oliveira, um ramo de oliveira, e aquele ramo representava as boas novas, representava o próprio Cristo. Então o tempo de você sair é quando o Senhor fala assim: ó, findou para você aqui nessa terra, agora você vai ter uma vida eterna comigo. Esse é o tempo. É o tempo de você sair.
é aguardar. Malaquias capítulo 4, versículo 12, coloca aí para mim. Capítulo 4, versículo 12, é você aguardar o sol da justiça. Esse texto diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá, me ajuda, vai, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis, saltareis como bezerros soltos da estrebaria. É o Senhor dizendo que na vida do homem e da mulher de Deus, você precisa guardar o sol da justiça. Enquanto você estiver aí frustrado, permitindo que os seus sentimentos te envolvam. E aí a Bíblia diz que 3 dias depois, eu volto falando da figueira, 3 dias depois, os discípulos passam por aquele lugar e se espantam porque havia secado. Sabe, irmão, Jesus está nos ensinando que eu não sou movido pelos meus, eu não posso ser movido pelos meus sentimentos. Porque os meus sentimentos, eles me conduzem à ruína. Os meus sentimentos, eles são mais fortes. Jeremias capítulo 31, versículo 16. Você não pode ser conduzido pelos seus sentimentos. Eu costumo dizer que às vezes essas lágrimas que têm descido, esse texto diz: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras. Você não tem se dado para o homem, você tem se dado para Deus. Você não tem feito para o homem, você tem feito para Deus. Pastor, o que esse texto quer dizer? Quer dizer que eu não posso chorar? Não, esse texto quer dizer que você pode chorar, mas essas lágrimas não podem te paralisar. Elas não podem mais te destruir. Elas precisam ser lágrimas que desçam para lavar os seus olhos, mas elas não podem mais te destruir. Elas não podem mais te paralisar. Por quê, pastor? Porque você é alguém que não é envolvido. Se nós procurarmos essa mesma versão na King James, você vai entender melhor o que é sentimentos, irmãos. Pessoas, e aí eu volto a dizer, quando você está fragilizado, você é envolvido pelos seus sentimentos. E aí na King James o texto diz: assim declara Yahvé, reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos. O Senhor está dizendo que todas as vezes que você é levado, conduzido pelos seus sentimentos. Você quer ver Jesus tratando com os discípulos? Pedro vira para Jesus e diz assim: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a morte quanto para a prisão. Aí Jesus vira para Pedro: vem cá, Pedro, vem cá, Simão, deixa eu bater um papo contigo. Vem cá, aqui, meu camarada, isso que você está me falando aí é sentimento. Hoje ainda, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O Senhor, Ele quer virar para você e quer dizer que você não pode ser envolvido pelos seus sentimentos, que você precisa ser conduzido pelo Espírito. E isso é importante para nós, irmãos. Eu estou te dando aí inúmeros versículos. Em Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo de número 20, é uma outra coisa que é um grande erro, porque quando você está sendo conduzido pelos seus sentimentos, você automaticamente faz ou permite que os seus pensamentos, eles falem. Você não expressa com a boca, mas tu pensou. E hoje eu vim aqui dizer para você a responsabilidade dos seus pensamentos. Esse texto ele diz em Eclesiastes capítulo 10, versículo 20: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei. Que isso, pastor? Nem no teu pensamento fale mal de uma liderança. Isso é forte. Nem nos teus pensamentos, ou no teu pensamento, fale mal. Nem tampouco no mais interior do teu quarto. Aí já está falando de algo mais profundo. Ninguém sabe o que eu estou pensando.
Só eu não tenho coragem de falar para ninguém, mas eu estou pensando. Eu não tenho coragem de falar para ninguém, mas eu estou sentindo. Eu não tenho coragem de falar para ninguém, mas está aqui dentro, está me corroendo, está me machucando, está me ferindo. Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas dariam notícia das tuas palavras. Aqui esse texto está dizendo que a palavra tem vida. Esse texto está dizendo que as palavras voam. Ele determina as aves dos céus, conduzindo, levando essa palavra. E essas palavras, elas selam a ruína. Há um período atrás, há uns meses atrás, eu vivi uma situação em que alguém me mandou: pastor, eu achei que a minha fidelidade para com o Senhor é que eu pudesse repassar esse áudio. Esse áudio foi de alguém que caminhou conosco para um outro servo do Senhor. E aí eu ouvi aquele áudio e eu disse: Jesus. E ao término do áudio a pessoa: pastor, desculpa se eu te feri em te revelar isso, mas eu tinha que mostrar para o Senhor. E aí eu virei e disse assim: estas palavras estão determinando o começo e o fim dessa porta que está se abrindo. Eu virei para esse amado e disse: conte os dias, porque eu não estou aqui como boca de profeta do caos, mas eu estou aqui para falar que nesse caso, Eclesiastes capítulo 10, versículo 20, me dá amparo para falar. Você não pode ser conduzido pelos seus sentimentos. Você não pode ser movido pelas suas emoções, porque as suas emoções sempre irão determinar que os seus passos sejam contrários à vontade do Pai. Se a cidade foi arrombada, permaneça. Se os homens de guerras estão fugindo do teu lado, permaneça. Você não pode sair da sua posição. Você precisa permanecer na sua posição. Você precisa ser daqueles que o inimigo vai olhar como os valentes de Davi. Eleazar não largava a espada no momento da batalha. Abissai, a mesma coisa. Aquele homem que estava defendendo o campo de lentilhas, irmãos. A Bíblia diz que Davi dá uma ordem para um dos seus valentes defenderem um campo de lentilha. Mas deixa eu te explicar uma coisa: lentilha ou campo de lentilha não era valioso. Perder aquela terra, aquele lugar, não era nada demais. Deixar o inimigo durante um período sentir que conquistou um pedaço de terra. Por quê? Porque um campo de lentilha não valia nada. Bem, não valia nada para as pessoas, mas valia para o valente, que ouviu a voz de Deus através de Davi, dizendo assim: você vai ficar aí e você vai defender esse campo. Tu está entendendo? Diga amém. Você vai defender esse campo. Então aquele homem ficou. E a Bíblia diz que quando a batalha já estava ganha, os soldados já estavam fugindo, aquele homem permaneceu guerreando, permaneceu no combate. Você só pode encerrar a sua carreira quando Deus decidir que é o fim. Você precisa permanecer. Mas deixa eu te falar, de repente você tem vivido um dia ou dias difíceis, e aí você olha para a sua vida e vai dizer assim: pastor, mas está muito difícil, está muito complicado, eu realmente não sei o que fazer. E nesse texto em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, a carta à igreja de Esmirna,
Eu vou ao 9. Ao 9, versículo 9 em diante. O texto diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Era um lugar pobre, dependia de doações. E aí vai dizer: mas tu és, me ajuda, mas tu és, porque a riqueza, irmãos, não está naquilo que você pode oferecer. O Senhor aqui está dizendo, revelando a João na ilha de Pátimos, no cárcere, dizendo assim: olha, a maior riqueza é aquela que vem de dentro. Então não é o fato de você ser alguém que conduz pessoas e você ser alguém com um bom caráter. E nesse texto vai dizer: mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Você tem pessoas infiltradas. Jesus, irmãos. E aí vai dizer o 10: não temas as coisas que tendes. Vira para a pessoa e diz assim: não temas, e eu vou encerrar, as coisas que tem de sofrer. Não abra sua boca, não murmure, nem com teu pensamento. Permaneça. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos, e tereis tribulações de ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que esse texto está dizendo? Está falando sobre um período de provação, um período de cárcere, um período em que o Senhor permitiu, porque na tua vida não acontece nada se Deus não permitir. Diga amém. Esses dias Deus mostrou, revelou a tentativa de Satanás contra a minha vida, revelou isso para uma pessoa. E claro que você daqui para frente, você ora mais, fica mais atento, diga amém. Mas eu também entendo a vontade soberana de Deus, irmãos. Não acontece nada sem que Ele permita. Existe a vontade permissiva, mas existe a vontade soberana. Repita comigo: Deus, melhor, o meu Deus é soberano. Você lembra daquela canção? Tu és soberano. Você lembra? Existe a vontade soberana de Deus. Ponto. Cante conosco: tu és, vai. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe, Tudo que existe acontece. tu sabes. Tu sabes muito bem. Tu és, vai. Tu és tremendo. Tu és soberano, vamos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Senhor, o que, Senhor? Absoluto. Tudo que existe acontece. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
E apesar dessa glória que tem, tu te importas. tu te importas comigo também. Esse amor tão grande leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, Tu te importas. tu te importas comigo também. Esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me. a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Pastor, aonde eu entendo a soberania de Deus? A soberania de Deus mostra que quando o povo estava cativo no Egito, teve um tempo de duração, irmãos. Quando o povo estava cativo na Babilônia, foram 70 anos. Depois o povo se tornou cativo ao regime romano, que também teve um período. Esse texto em Apocalipse, no capítulo 12, versículo de número 10, esse texto declara que ainda que o inimigo se levante contra a tua vida e determine, com a aprovação de Deus, a te provar, que ele vai lançar à prisão alguns dentre vós, e que você pode até ter uma tribulação de 10 dias. O que é isso, pastor? De um período. O que é isso, pastor? E aqui é interessante que aqui não trata-se de 10 dias, 1, 2, 3. Não, trata-se de um período. Mas o 9º dia, olha que coisa linda, irmãos. O 9º dia, ele antecede, claro e evidente, o 10º dia. Mas no 10º dia, tudo cessaria. Tudo acabaria. Então hoje eu vim aqui dizer para você que você precisa permanecer na sua posição. Você não pode ser envergonhado mais uma vez. Você não pode ser dos que começam e não terminam, nunca terminam. Por quê, pastor? Porque as minhas emoções, pastor, elas me tiraram. Te tiraram da onde? Te tiraram do caminho, mas o caminho é Cristo, querido, querida. Então, pelo amor de Deus, não temas as coisas que tens de sofrer. Fora que o apóstolo Paulo também vai me ensinar que algumas coisas que me acontecem, ele vai dizer assim: olha, não trate isso como algo fora do normal. Não, isso faz parte. O Senhor quer te fazer mais forte. Se livra dessa cara de maracujá de gaveta. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu passo em casa. Mas maior é o que está contigo. Eu vim aqui te dizer que você é um recipiente, e Deus colocou dentro desse recipiente tudo o que era necessário para que você vencesse. O que? O Espírito. Eu não vou ficar na beira do caminho. Eu não vou desistir antes do tempo. Eu não vou pedir para sair. Eu quero, se acontecer, eu quero ser retirado. Que coisa, irmãos. É quando o pastor entende que ele não é, ele está. O pastor não é, irmãos, ele está. Eu não sou pastor presidente, eu estou pastor presidente. Eu não sou. Por quê? Porque eu reconheço que para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que hoje sou eu, amanhã pode ser
Toca na pessoa do teu lado, diga assim: pode ser você. E nisso nós crescemos mais e mais no Senhor. Lembre-se, aquele que um dia foi semente tornou-se uma árvore. Você nunca mais tornar-se-á semente, mas agora como árvore você precisa frutificar e gerar várias outras sementes. Deus quer usar você. Deus quer usar a tua vida. O Espírito Santo quer usar você. Curve a sua cabeça no seu lugar. Fala com o Espírito Santo agora aí no teu lugar. Fala para o Senhor. Renova-me, Senhor. Fala com Deus. Jesus, já não quero ser igual. Diga para Ele: tudo que eu começar eu vou terminar. Renova-me, Senhor Jesus. Eu vou até o fim. Põe em mim teu coração. Diga para Ele: eu não serei conduzido pelos meus sentimentos, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. se coloque de pé. Porque tudo que há Dentro do meu coração, dentro do meu coração necessita mais de ti. aleluia.